Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora exercícios resolvidos sobre potencial elétrico. Antes, porém, vamos rever rapidamente o formulário, né? Então, para esse capítulo, a definição básica é de potencial elétrico, que é simplesmente a energia potencial elétrica ou eletrostática dividida pela carga de prova. Se isolar a energia potencial, descobre que ela é igual a quem? A carga vezes o potencial elétrico. Para o caso particular da carga pontiforme, o potencial elétrico simplesmente é igual a quem? A constante do meio, a constante elétrica do meio, vezes o valor da carga pontiforme sobre a distância dela ao ponto considerado. Mais abaixo vem uma importante expressão, né? Qual é o potencial gerado por várias cargas pontiformes? Simplesmente a soma algébrica delas. Isso é um grande diferencial do campo elétrico e da força elétrica. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Muito mais fácil de trabalhar. O trabalho, por sua vez, de levar a carga pontiforme do ponto A até o ponto B vai ser o valor dela vezes a diferença potencial. Isso aqui vem diretamente da definição do trabalho e do fato de que a energia potencial é igual a carga vezes o potencial elétrico. E por último, a definição de capacitância elétrica ou capacidade elétrica, que é simplesmente a carga do condutor, a carga elétrica que ele tem, pelo potencial que ele gera. Bom, uma forma de tentar fixar essas fórmulas, decorar essas fórmulas, é usar frases, né? E uma delas é essa daí. Fé é pela vitória. Como é que a gente vai usar essa frase? Fácil. Vamos pegar o F de fé, colocado à esquerda, e à direita o E da fé também. E embaixo, logo abaixo de F, é PE, energia potencial elétrica, que vem de onde? De E pela. E finalmente o V de vitória, colocando abaixo do E de vetor campo elétrico. Pronto. E aí vamos usar uma ideia muito simples. Para a direita, tá certo? A força, por exemplo, como é que eu igualo ela com o campo elétrico? Simplesmente multiplicando pela carga. A mesma coisa vai ser embaixo. Então, a energia potencial, como é que eu vou igualar ela com o potencial? Multiplicando ele pela carga. Agora, se eu vier para baixo, eu vou fazer o quê? Multiplicar quem está em cima por D e igualar com quem está embaixo. A mesma coisa para o lado direito aqui. Em resumo, nós descobrimos o quê? Quem é a força? Carga vezes vetor campo elétrico. Quem é a energia potencial elétrica? Carga vezes potencial elétrico. Quem é a relação entre força e energia potencial? A força vezes distância é igual a energia potencial. E a relação entre energia potencial e potencial é que a energia, o vetor campo elétrico multiplicado pela distância vai ser igual ao potencial elétrico. Legal, mas ainda pode ficar melhor ainda se eu for trabalhar no caso particular da carga pontiforme. Pela lei de Coulomb, a força eletrostática está aí, constante eletrostática do meio, vezes o produto das duas cargas, né, sobre a distância ao quadrado. Então vamos transferir isso para o lugar de F. Aí quem seria agora o vetor campo elétrico? Observe que a força é igual a carga, Qzinho, vezes o vetor campo elétrico. Então, retirando a carga Qzinho da expressão da lei de Coulomb, sobrou isso aqui. Então, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é igual a quem? K vezes o valor da carga sobre a distância ao quadrado. Essa mesma ideia pode ser usada para ver a relação entre a força eletrostática e a energia potencial eletrostática. Como é que eu faço? É só observar que eu pegando a força eletrostática e multiplicando por D, eu tenho que chegar à energia potencial eletrostática. Ou seja, basicamente retirar o quadrado de D. Ok? Então, pegando a força eletrostática, multiplicando pela distância, cancela aqui o expoente quadrático e vira um expoente com 1. Agora, para terminar, a relação entre energia potencial e voltagem. Simples, é só retirar a carga Qzinho daqui para poder encontrar o potencial.
Então, observe que se eu pegar o potencial e multiplicar pela carga de prova, eu chego na energia potencial eletrostática. Pronto. Uma forma simples de decorar 8 expressões. Para encerrar a revisão, aqui uma observação sobre o campo elétrico e potencial elétrico para a esfera de raio R. É muito parecido com a carga pontiforme, porém, a esfera vai ter uma dimensão não desprezível. Vamos começar, então, pelo potencial elétrico. Por quê? Porque ele é mais simples, ele não tem descontinuidade, como tem o campo elétrico. Então, vamos lá. Dentro da esfera, o que acontece? Como em qualquer corpo condutor eletrizado, tá certo? O potencial é constante e vale quem? Constante eletrostática vezes a carga da esfera sobre o raio dela. Isso vale também na superfície da esfera. Já para fora, ela comporta-se como uma carga pontiforme. Então, cai com o valor da constante eletrostática vezes o valor da carga sobre a distância do centro da esfera até o ponto considerado. Ok, agora vamos para o campo elétrico. O campo tem 3 possibilidades diferentes. Primeiro é dentro. Ora, um condutor eletrizado tem sempre campo nulo no seu interior. No exterior ele segue como se fosse uma carga pontiforme. Então, o campo da esfera no seu exterior vai ser a constante eletrostática vezes o valor da carga sobre a distância ao quadrado. Agora, a novidade está aqui. Na superfície vai ser o valor médio entre o valor no interior do campo e um ponto infinitamente próximo. Essa média vai dar justamente o valor aqui. A constante eletrostática vezes o valor da carga da esfera sobre 2 vezes o raio ao quadrado da esfera. Feito essas revisões, vamos agora iniciar a resolução das questões. Questão 1. Diversos fatores, como descargas elétricas, podem provocar a quebra de moléculas existentes na atmosfera, fazendo surgir íons que são responsáveis pela existência de um campo elétrico permanente. Em um local longe de concentrações urbanas, próximo do solo, vamos encontrar um campo elétrico praticamente uniforme, vertical e voltado para baixo, com intensidade próxima de 150 volts por metro. Uma pessoa em pé, com o braço direito levantado, tem a extremidade do seu dedo a uma distância de 2,10 metros do solo. Qual é o potencial desse ponto imaginário A em relação ao solo? Bom, aqui a figurinha, a pessoa em pé, a terra está no ponto B, no pé dele, e no extremo da mão, ponto A. Quais são os dados do problema? Foi dado o campo elétrico, a intensidade dele, que é de 150 volts por metro, a distância H de A até B, que é de 2,10 metros, pede-se o potencial elétrico em A, sabendo, né, que o padrão, o potencial da Terra, que é o potencial no ponto B, vai ser igual a 0. Então aqui é só usar a definição. Para um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é igual a quem? Ao campo elétrico vezes a distância entre os pontos considerados. A diferença de potencial AB é quem? V de A, o potencial em A, menos o potencial em B. Colocando os valores aqui, encontramos que V de A é desconhecido, que é o que eu quero calcular, o potencial em B é o da Terra, que é 0, o campo elétrico foi dado, vale 150, e a distância entre eles, 2,10. Fazendo a multiplicação, encontramos 315 volts. Agora, esse valor assusta, né? 315 volts, e a gente não sente nada quando faz isso. É porque a corrente que vai passar pelo corpo é muito, muito baixa. Por isso a gente não sente nada, mas o potencial realmente é esse. A energia transferida é que é baixa, né? Potencial baixo, energia transferida baixa, por isso nós não sentimos nada quando fazemos isso. Questão 2. Duas cargas elétricas têm módulos iguais, Q pequeno, porém de sinais contrários. Se elas estão a uma mesma distância R do ponto O,
geram nele que potencial elétrico resultante V. Então, você tem uma carga QA, que vai gerar um potencial elétrico no ponto O à direita, e uma carga QB, negativa, que vai gerar no ponto O acima dela um potencial. Qual o valor desse potencial? Bom, está aqui os dados. Eu sei que QA é maior que zero, QB é negativo, e os módulos das duas cargas são iguais, e valem Q. E as distâncias também são iguais, valem R minúsculo. Qual é o potencial total VA menos VB? Veja que aqui é uma soma algébrica. Vamos lá. Lembrando que o potencial da carga pontiforme é igual a quem? A constante eletrostática vezes o valor da carga, tá certo? E aqui tem que considerar o sinal. Carga positiva gera potencial positivo. Carga negativa, por sua vez, gera potencial negativo. Sobre a distância da carga ao ponto considerado. Bom, vamos aplicar aqui a ideia da carga total, que é a soma algébrica dos dois potenciais, melhor dizendo, o valor do potencial total, que é igual à soma algébrica dos potenciais de cada carga. Ok, o potencial é igual a quem? A constante do meio vezes a primeira carga QA sobre a distância dela até o ponto considerado, somado com o mesmo para a carga B. Observa aqui, então, que nós temos cargas de sinais contrários, né? Então, nós vamos ter o quê? Uma subtração de valores iguais, que vai dar zero. Ok? Então, o potencial gerado por duas cargas de sinais contrários e de módulos iguais, para uma distância, tá certo? Equidistante delas, será sempre nulo. Então, eu tenho duas cargas, o que vai acontecer é que essa reta, tá certo? Que corta, é a chamada mediatriz, né? Tá certo? Vai ter o que? Potencial sempre nulo. Em todos esses pontos. Por quê? Porque os módulos das cargas são iguais, seus sinais são contrários e as distâncias delas a qualquer ponto dessa reta é igual. Logo, o potencial será nulo. Questão 3. Em um meio onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado Coulomb a menos 2, são fixadas duas cargas pontiformes, QA igual a 3,2 microcoulombs e QB igual a 2,4 microcoulombs. Observando a figura, determine para o ponto P aqui, localizado na mediatriz do segmento que une as cargas QA e QB. Letra A, a intensidade do campo elétrico resultante. E letra B, a intensidade do potencial elétrico resultante. Ok, então os dados são esses aqui. A constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb a menos 2. A carga A, 3,2 microcoulombs e a carga B, 2,4 microcoulombs. Atenção, lembrem-se que micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Letra A, calcular o módulo do vetor campo elétrico no ponto P. E letra B, o potencial elétrico no ponto P. E foi dado aqui para ajudar que 52 é aproximadamente 30 raios de 3. Não precisaria, a gente vai usar a calculadora, ou pode usar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos pegar então inicialmente esse triângulozinho aqui, tá certo? APM. Vamos transferir para cá e ele é um triângulo retângulo. Vamos usar a lei de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, melhor dizendo. Hipotenusa ao quadrado, que é L ao quadrado, é igual ao primeiro cateto ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais o segundo cateto, 52 ao quadrado. Ou seja, ficamos com 30 ao quadrado mais, quem é 52? Aproximadamente 30 raios de 3. Elevando ao quadrado, é isso, ficamos com 3 que multiplica 30 ao quadrado, somado com 30 ao quadrado. Ou seja, nós temos 4 vezes 30 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada do conjunto, encontramos 2 que multiplica 30, ou seja, 60 centímetros. Na realidade, isso é aproximado, né? Um pouquinho mais, porque 52 é um pouquinho maior que 30 raios de 3. Ok. Vamos continuar agora para a letra A. Aqui um detalhe é que o L, né, 60 centímetros. L é a distância de A para B, que dá 6 vezes 10 a menos 1 metro, 60 centímetros. Vamos lá, então. Nós temos o quê? Que A vai gerar em P um campo
elétrico inclinado para a direita e para cima. Já B vai gerar no ponto P um campo elétrico para a esquerda e para cima, ou seja, nós vamos ter o quê? Dois campos elétricos com uma inclinação entre eles de 60 graus. Assim, para calcular o vetor resultante, eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Para isso, vamos começar lembrando que o campo elétrico, o módulo vetor campo elétrico é igual a quem? A constante eletrostática vezes o módulo da carga sobre a distância dela até o ponto considerado. Assim, nós temos para EA, K vezes QA sobre DA ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, vezes 3,2 vezes 10 a menos 6, não é isso? Está aqui o valor de QA, sobre a distância, que acabamos de ver, L, né? Que é de 6 vezes 10 a menos 1. Isso ao quadrado. Elevando o denominador ao quadrado, encontramos 36 vezes 10 a menos 2. Não esquecer de multiplicar o expoente, a potência de base 10, por 2, não é isso? Assim, nós vamos encontrar, tá certo, uma simplificação primeiro, né? Isso, 9 e 36, vamos dividir por 9, vai dar 3,2, tá certo? Sobre 4 vezes 10 elevado a 3, aqui uma potência, divisão de potências, não é isso? Repete o primeiro expoente e troca o sinal do segundo que está no denominador, que é 3 mais 2. 3,2 por 4, a divisão dá 0,8. E aqui nós temos 10 elevado à quinta como resultado parcial da potência, da soma de potências. Em resumo, nós encontramos que o campo, que a carga A produz no ponto P, tem módulo 8 vezes 10 a quarta Newton por coulomb. Vamos fazer agora a mesma coisa para a carga B. Colocando os valores, 9 vezes 10 a nona, QB 2,4 vezes 10 a menos 6, pela distância, 6 vezes 10 a menos 1, que é L, é a mesma, né, que a carga A. Vamos operar aqui o quadrado, dá 36 vezes 10 a menos 2. Ok, vamos simplificar aqui 9 com 36, vai dar 2,4 vezes 10 elevado a 3 mais 2, por quê? Porque divisão de potência mesma base, repete a base, repete o primeiro expoente e inverte o sinal do expoente que está na potência no denominador, então fica 3 mais 2 sobre 4, não é isso? Dividindo 2,4 por 4 dá 0,6 vezes 10 a quinta, que é o resultado dos expoentes somados aqui, deu 5, não é isso? Ou seja, colocando notação científica, 6 vezes 10 a quarta Newton por coulomb. Bom, agora sim vamos fazer a nossa soma vetorial, vamos usar a lei dos senos, ou melhor dizendo, a lei dos cossenos, não é isso? Então, o campo elétrico no ponto P vai ter módulo elevado ao quadrado igual ao campo elétrico gerado pela carga A ao quadrado, mais da carga B ao quadrado, mais 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Em resumo, nós vamos ter aqui 10 oitavas, por quê? Porque os campos, ambos têm uma potência 10 a quarta. Quando eu elevo ao quadrado, o quadrado de 10 a quarta, repete a base que é 10 e multiplica o expoente por 2, deu 10 oitavos. Já coloquei em evidência. Aí ficou com 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 8 vezes 6 vezes o cosseno de 60, que é o ângulo entre os dois vetores. Ora, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36 e 8 vezes 6, 54, né? Vezes 2. Eu não multipliquei porque 2 vezes meio vai simplificar. Ou vai, melhor dizer, cancelar, não é isso? Então ficamos com 64 mais 36 mais 54, tudo isso vezes 10 oitavas. Que vai dar 10 oitavas vezes 154. Ou seja, raiz de 10 oitavas vezes 154. 10 oitavas, a raiz é 10 elevado a quarta, não é isso? É só dividir o expoente 8 pelo índice 2, dá 4. E 154 tem uma raiz aproximada de 12,4. Em resumo, nós temos um campo elétrico no ponto P de módulo igual a aproximadamente 1,24 vezes a 10 elevado a quinta Newton por coulomb.
Letra B. Vamos calcular agora o potencial elétrico no ponto P. Para isso, vamos só relembrar que o tamanho, tá certo, do lado do triângulo é 60 centímetros, que é igual a 6 vezes 10 a menos 1 metros. E o campo elétrico no ponto P já foi calculado e vale 1,24 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. É calculado na letra A. Vamos lá então. Potencial elétrico para a carga pontiforme, constante eletrostática, vezes o valor da carga sobre a distância até o ponto. Então, como eu tenho duas cargas, eu vou ter que somar os dois potenciais de cada um gerados no ponto P. Ou seja, vai dar a constante eletrostática vezes a primeira carga sobre a distância, tá certo? O mesmo para a segunda. Colocando os valores, não é isso? 9 vezes 10 a nona, vezes 3,2 micro, aí vai dar vezes 10 a menos 6, sobre a distância de A, que é 6 vezes 10 a menos 1. Somado com 9 vezes 10 a nona, QB é 2,4 vezes 10 a menos 6, e a distância de B até o ponto P também 6 vezes 10 a menos 1. Aqui nós podemos fazer o seguinte, né? Observe que 3,2 e 2,4 são os únicos termos que não são comuns. Então, 9 vezes 10 a nona está aqui à direita, aqui, tá certo? O 9 é comum, não é isso? O 6 também é comum. E eu já fiz a operação das potências. 10 a menos 6, operado com 10 a menos 1, né? E com o 10 a nona. Em resumo, ficou 3,2 mais 2,4 vezes o 9. Tudo isso dividido pelo 6, vezes uma única potência, que tem expoente qual? 9 menos 6 mais 1. O 1 está no denominador, né? Expoente menos 1. Ao ser operado para cima, ao trocar o denominador pelo numerador, tem que trocar de sinal. Ok? Aqui então vamos encontrar que nós podemos simplificar por 3, não é isso? E vai dar 3,2 mais 2,4 dá 5,6. O 9, quando dividir por 3, deu 3, não é isso? Vezes 10 a quarta, né? Porque 9 mais 1, 10 menos 6 dá 4. E sobrou 2 quando eu simplifiquei o 6 por 3. Agora nós vamos fazer o quê? Dividir 5,6 por 2, que dá 2,8. Quando eu multiplicar por 3, dá 8,4 vezes 10 a quarta volts. Questão 4. Nos vértices A e B do triângulo equilátero, representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas com cargas QA igual a 6 microcoulombs e QB igual a menos 4 microcoulombs. Considerando a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb a menos 2, determine. Letra A energia potencial elétrica armazenada no sistema. B, o potencial elétrico resultante no vértice C. E letra C, a energia potencial adquirida por uma carga de prova, Q igual a 2 milicoulombs, ao ser colocada no vértice C. Ok? Então, cuidado que aqui eu tenho microcoulombs e aqui a carga Q minúsculo, 2 milicoulombs. Milha é a milésima parte. Ok, está aqui os dados, a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb a menos 2, a carga QA 6 microcoulombs, a carga QB menos 4 microcoulombs, pede-se a energia potencial elétrica inicial, não é isso? A letra B, o valor do potencial no ponto C e, finalmente, a energia potencial adquirida. Então, a variação de energia potencial, quando eu coloco no sistema uma carga de 2 microcoulombs. Vamos lá, então. Letra A, é só usar. Eu tenho duas cargas pontiformes, então para a energia potencial inicial vai ser igual a quem? A constante eletrostática vezes o produto das cargas. Atenção, aqui não é em módulo. Vai contar o sinal negativo, então a minha energia inicial vai ser negativa, né? Sobre a distância entre elas. Fica então 9 vezes 10 a nona, QA 6 micro é 10 a menos 6, vezes QB menos, aqui, colocado menos aqui, 4 vezes 10 a menos 6.
tudo isso dividido por 3. Né? Então, já podemos simplificar aqui, ficou 9 vezes 2 vezes 4, tá ok? E potência de 10 ficou 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. E é um produto negativo. Fazendo as devidas operações, encontramos o que, gente? 9 vezes 2, 18 vezes 4, 72. A parte do expoente aqui ficou 9 menos 6, que dá menos 3. Colocando em notação científica, a energia potencial inicial do sistema, tá certo? Menos 7,2 vezes 10 a menos 2 joules. Letra B agora. Queremos calcular o potencial das duas cargas no ponto C. Lembrando que o potencial da carga pontiforme é igual a quem? A constante eletrostática vezes a carga considerada vezes a distância dela até o ponto em questão. E como eu tenho duas cargas pontiformes, eu tenho que fazer a soma dos dois potenciais. Aplicando o potencial da carga pontiforme nessa expressão aqui da soma, encontramos que VC vai ser o produto da constante pela carga A, sua distância de A até o ponto C, mais a mesma coisa para a carga B. Colocando os valores, tá certo? 9 vezes 10 a nona, vezes 6, que é a primeira carga, não é isso? Vezes 10 a menos 6 sobre 3, menos 9 vezes 10 a nona, vezes 4, que é o valor da carga B, microcoulomb, né, que ela está em micro, é 10 a menos 6, tá certo? E o sinal dela de menos já foi colocado aqui na frente. Fazendo a simplificação de 9 por 3, ok? Nós vamos encontrar o 9 por 3 vai dar 3, o 6 e o 4 são os fatores não comuns, vou colocar aqui em parênteses. O 10 a nona eu vou operar com 10 a menos 6, está aqui já colocado, então multiplicação de hipótese leva a base, repete a base e opera-se os expoentes, no caso uma subtração. 6 menos 4 vai dar 2 e 10 a nona menos 6, tá certo? Vai dar 10 a terceira. Eu, em resumo, o potencial no ponto C, 6 vezes 10 ao cubo volts, ou 6.000 volts. Letra C, a variação de energia potencial ao inserir no sistema uma carga de 2 microcoulombs no ponto C. Bom, lembrando que a energia potencial elétrica é a constante vezes o produto de duas cargas sobre a distância ao quadrado. Distância sem ser ao quadrado. E que a energia potencial é também o potencial pela carga. Evidentemente, tá certo? Podemos usar uma expressão ou outra. Vamos aqui só analisar as duas. Então, usando a ideia da soma de energias, né? O valor de acréscimo da energia potencial será o valor acrescido da primeira ligação A com C, tá certo? A energia das cargas A e C, somado com a energia de B com C. Mais a energia que acabou de ver aqui embaixo, que é o potencial vezes a carga. Como a carga é um fator comum, vamos colocar ela em evidência. Só que VA mais VB acabamos de calcular que é VC. Então VC é 6 vezes 10 ao cubo, vezes a carga Q minúsculo, que é 2 microcoulombs, micro é 10 a menos 3. Então aqui temos esse produto onde tem duas potências de base igual e expoentes com sinais opostos. Então elas vão ser simplificadas, resultando em 12 joules. Questão 5. Uma esfera metálica oca possui diâmetro de 2 metros e é eletrizada com carga elétrica positiva de 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. O meio que a envolve é o vácuo. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, vezes Coulomb a menos 2. E não existem outras cargas elétricas provocando influências nessa região. Atingindo o equilíbrio eletrostático, determine o potencial elétrico. A, da esfera. B, em um ponto P distante 12 metros do centro da esfera. E C, em um ponto P situado a 10 centímetros do centro da esfera. Então está aqui o nosso caso geral. Temos aqui uma esfera oca
e um ponto P que vai variar e vai se encontrar em diferentes regiões da esfera. Então vamos lá. Letra A. O potencial da esfera, assim, os dados estão aqui, não é isso? O diâmetro D maiúsculo é 2 metros, a metade dele é o raio, que é 1 metro. O valor da carga, 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. A constante do meio, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por vezes coulomb a menos 2. Ele quer calcular o potencial da esfera, ou seja, dentro dela, quanto é que vale. Depois, para uma distância de 12 metros e, finalmente, para uma distância de 10 centímetros do centro. É evidentemente que a letra A e a letra C vão ser iguais, que é um ponto na superfície ou dentro da esfera vão ter o mesmo valor de potencial. Vamos lá, letra A. Potencial da esfera, constante do meio, vezes o valor da carga que ela tem sobre o raio dela. 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 8, dividido por 1, que é o raio. Ou seja, 9 vezes 8 sobre 10 elevado a 9 menos 8, que vai dar 720 volts. Na letra B, o cálculo é similar, só que em vez do raio, tem uma distância do centro até o ponto P de 12 metros. Então fica 720 por 12, que vai dar 60 volts. E finalmente a letra C, para pontos menor que o raio, cuja distância é menor que o raio, né? A distância do ponto ao centro é menor que o raio, nós temos que o potencial é igual ao potencial sobre a superfície da esfera, que é de 720 volts. Com isso, encerramos. Bye, bye. Até a próxima.